Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 24. Glória a Deus. O texto diz assim: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias de morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer. Que o Senhor, neste momento, nos faça canal de bênção, Senhor, para o Teu povo, para que nós possamos, ó Pai, sairmos daqui saciados pela Tua palavra, Pai. Conduza-nos, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, tem aproximadamente 40 dias que eu estava fora da casa do Senhor em virtude de uma cirurgia que eu precisei fazer. E quero dizer para os irmãos que para mim é uma alegria tão grande estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar cultuando com os irmãos. E eu fui pego de surpresa ontem pelo pastor Muniz, né? Para que eu pudesse trazer a palavra hoje. Eu ainda não estou 100%. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui mais uma vez diante da igreja que eu amo, para fazer aquilo pelo qual o Senhor me trouxe para fazer a este mundo, que é anunciar a palavra dele. E quero dizer para os irmãos que a saudade foi grande, muito grande. Eu ficava enclausurado dentro do meu quarto e às vezes assistia os cultos pela transmissão. E eu chorava, eu me emocionava sozinho lá dentro do meu quarto. Mas eu quero dizer para vocês que não há coisa melhor do que estar com os irmãos aqui presentes. A palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz. E a palavra de Deus diz quão bom e agradável essa união, a gente precisa ter ela guardada no nosso coração. E eu quero de antemão agradecer a cada um de vocês pelas orações, pelas intercessões que foram feitas aí ao longo desses dias. Amém? Essa cirurgia que eu fiz, os primeiros 15 dias foram legais, foram tranquilos, mas depois desses 15 dias ela complicou e eu tive que voltar para o hospital, tive que fazer outros procedimentos. E esse procedimento me debilitou um pouco. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor é fiel. E por mais que nós tenhamos passado por dificuldades, o Senhor, Ele continua fiel. E para a honra e glória dEle, eu estou aqui nesta noite mais uma vez. Amém, queridos? Irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra e o título dela está exposto aí no nosso tema aí. A Páscoa que nos deu um novo começo. Irmãos, essa palavra ela veio no meu coração e ela me deu um entendimento maravilhoso. E eu tenho pedido a Deus para que a mesma coisa que fez no meu coração, faça no coração de vocês. Uma palavra que o Senhor tem nos abençoado com ela ao longo da nossa existência, ao longo daquilo que o Senhor tem de propósito na minha e na sua vida. A título de introdução, a Páscoa para o povo cristão, ela é muito mais do que uma festividade anual, de que um símbolo que é estabelecido entre os povos, né? Essa questão da Páscoa, do ovo de Páscoa, essas coisas assim. Vai muito mais além daquilo que nós pensamos. Existem esses rituais vazios que a mídia, a sociedade, ela tenta trazer para que o seu foco seja tirado daquela real necessidade que nós temos de estarmos diante do Senhor. Não é
é só chocolate, festas. É uma coisa que aconteceu muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: Jesus sofreu em lugar, em favor e em benefício de homens culpados. Isso é o verdadeiro evangelho. E aí eu me lembrei do pastor Muniz, quando ele gosta da terça-feira, o Billy Graham, né? E o Billy Graham diz o seguinte: a mensagem da Páscoa é a mensagem da esperança. Essa esperança está viva porque Cristo está vivo. E nós concordamos assim nessa questão de que essa Páscoa, ela traz a nós essa esperança de que Cristo está vivo. E Ele está em nosso meio. Todos creem? Amém? Glória a Deus. Desde o momento que eu entrei nesta casa hoje, eu já sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. E todo aquele que veio com a intenção de estar diante de Deus, eles vão sentir também essa presença maravilhosa. Irmãos, a verdadeira Páscoa é o clímax da redenção de Cristo, né? Jesus Cristo, Ele como nosso Cordeiro, Ele venceu a morte e nos deu uma nova vida. Lá o texto nos diz em Atos 2:24, assim como nós lemos, ele nos apresenta aí uma verdade poderosa e libertadora com relação a essa questão da Páscoa. Não era possível no mundo espiritual, no mundo físico, conter aquilo que haveria de acontecer diante de nós na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição, ela não foi apenas um milagre no qual as pessoas ali observavam, elas estiveram ali presentes, e nós pela fé estamos aqui também crendo nesta ressurreição de Cristo. Ela foi uma necessidade divina, uma expressão irresistível do plano de Deus para que eu e você nesta noite pudéssemos estar aqui reunidos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, querido. Ela representa ali, irmãos, um marco da nossa fé cristã em Cristo Jesus. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A gente ainda vai observar ao longo daquilo que vamos falar aqui, de que o que foi feito com relação a essa questão da morte. A parte B desse versículo, ela diz: porque não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, não tinha como a morte segurar o nosso Senhor naquela sepultura. Todos os outros que de outras religiões, eles estão mortos e continuam lá até hoje. Mas assim como nós vemos no banner que nós observamos aqui, a sepultura de Cristo, ela está aberta e vazia. E o Senhor Jesus, Ele não está lá. Ele está aqui em nossos corações. A sua presença pode ser sentida aqui por meio do seu Espírito Santo. Neste versículo nós vemos ali um grito de libertação do céu. Que Deus não apenas ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, mas Ele quebrou também uma corrente de morte que havia na vida dos homens nesta terra. A cruz e o túmulo também não foram o fim para as pessoas que criam em Cristo naquela época, e assim como para nós também nos dias de hoje. Mas ele escreveu o início de uma nova história, para que eu e você, nós fizéssemos parte dela. E por isso que hoje,
nós falamos a respeito desse tema tão importante que é a nossa Páscoa. A título de curiosidade, eu faço uma pergunta para a igreja. Você já parou para pensar que porque a morte ela não pôde segurar Jesus? A identificação pessoal que nós também possamos observar. Obrigado, meu irmão. E se eu te dissesse que esse mesmo poder que venceu a morte, ele está disponível para mim e para você nos dias de hoje. Nós temos muita urgência, muita expectativa. E eu quero que você abra o seu coração para você entender que hoje pode ser o seu novo começo em Cristo Jesus. A sua oportunidade de sair de uma escuridão espiritual, de um túmulo fechado no qual nós possamos estar e ter uma vida, e vida essa em abundante no Senhor Jesus Cristo. O que é que nós vamos observar hoje nessas palavras? Que a morte foi vencida de forma definitiva, que o sacrifício de Jesus ele foi um divisor de águas para a humanidade, que o túmulo vazio é o maior sinal de esperança já dado a todos que estão nesta terra, e que a Páscoa ela é um convite divino para um novo começo para mim e para você. O primeiro ponto que nós vamos observar dentro desse sermão, ele vai falar a respeito da a morte não pôde detê-lo. E a vitória de Cristo, ela é e continua sendo inevitável. Quando a gente fala lá naquele versículo, capítulo 2, versículo 24, que ele diz assim, que porque não foi possível reter, a morte não conseguiu reter Jesus naquele lugar. Nós temos aqui um desfecho negativo que foi feito outrora lá no Jardim do Éden, aonde o pecado e a desobediência, ela entrou na vida dos seres humanos. E ali, desde que o Éden recebeu essa desobediência e esse pecado, a morte tem reinado até então. E ela reinava com crueldade sobre a humanidade, sem trazer uma esperança para aqueles que morriam ou que viviam naquela época. Nenhum homem jamais ele conseguiu vencer essa morte. Mas quando Cristo ele vai ao sepulcro, a morte ali, eu acho tão interessante isso, porque a morte encontrou ali um adversário de verdade. E quando Cristo desce à sepultura, a morte passa a conhecer o nome que é sobre todos os nomes: Jesus Cristo. Ali a morte conhecia a vida a sua maior forma pura de dizer vida, que era o nosso Senhor Jesus. E saiu dela como vencedor e rei dos reis. Mas aquele que agora nem a morte tinha mais poder sobre ele, a ressurreição é a prova que a sua missão na cruz do Calvário foi cumprida. E a gente tem muitas observações a serem feitas sobre isso, e que o pecado foi vencido com a autoridade daquele que tudo é, daquele que criou os céus e a terra. E o mais interessante é que antes da morte de Cristo, ensinando aos discípulos, falando às multidões, ele, lá em João capítulo 11, versículo 25, ele diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Lá atrás, o Senhor já estava flertando com a morte. Já estava dizendo para ela assim: ó, eu vou morrer, mas eu vou provar para você que eu tenho toda a autoridade, inclusive sobre a morte. Nada, absolutamente nada, pode deter os planos de Deus na minha e na sua vida. Nada. A morte, ela tentou deter a vida e foi vencida pelo autor da própria existência. Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo já tinha sido traçado um plano de salvação para mim, para você. Mas nós temos aqui muitas coisas a serem observadas. E eu quero determinar sobre a sua vida nesta noite que a vitória de Cristo, ela é absoluta e incontestável na sua vida. Que a ressurreição pelo poder invencível de Deus, ela será abundante sobre a sua vida também. Nós determinamos sobre a sua vida, por aquilo que Cristo já fez, a sua vitória. As pessoas muitas vezes elas não entendem esse contexto no qual o Senhor morre, o Senhor ressuscita e o que aquilo significa. E o mais interessante é que em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, a parte B, ele diz assim: e os teus inimigos se levantarem contra ti, por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão. Significa que o Senhor, dono de tudo que existe neste mundo, Ele está ao seu favor. Ponto 2. O sacrifício que mudou tudo. Da cruz ao trono. A gente tem que entender aquilo que o Senhor fez com propriedade. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele diz o seguinte: joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. E aí vocês serão como massa nova sem fermento, como vocês de fato já estão, porque a nossa festa de Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Esse sacrifício, irmãos, foi por mim e por você. Esse sacrifício nos permite dizer que nós hoje temos vida. Que apesar das adversidades, dos problemas que temos, das dificuldades que encontramos ao caminhar, Ele vive para que eu e você tenhamos esperança. No Antigo Testamento, quando a gente observa a palavra de Deus, a Páscoa era marcada pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e era simbolizado ali como um livramento de morte, porque o anjo da morte passou pelo Egito. Mas aqueles que estavam guardados pelo sangue do Cordeiro, esses não sofreram mal. E hoje eu e você, quando o anjo da morte passa, o sangue do Cordeiro, ele correu na cruz do Calvário, ele pingou na terra, e por causa deste sangue, nós não somos mais cobertos, nós somos limpos e sarados pelo sangue do Cordeiro. A morte de Jesus na cruz, aquele lugar, muitas pessoas falam, podem até falar que ele pode ter se colocado como vítima para morrer, mas não. Ele se entregou a si mesmo por causa de um amor que ele tinha.
E esse amor era por mim, por você. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho em nosso favor. Nós entendemos que na cruz do Calvário, naquele dia, os meus pecados estavam sobre Ele. Os nossos pecados estavam sobre Cristo. E quantas são as pessoas que não entendem que se não fosse Cristo nas nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos. O céu se calou por 3 dias. Houve silêncio no céu. Um silêncio ensurdecedor. Que para aqueles que estavam próximos e ainda não tinham a convicção daquilo que o Senhor iria fazer, eles se desesperaram. Nós precisamos entender que ainda hoje, já depois da ressurreição, já depois dele ter ficado 40 dias, dele ter subido aos céus, ainda existem pessoas sofrendo e padecendo por essa agonia de ainda não ter o Jesus, que é o autor da vida, o autor de toda a eternidade das nossas vidas, vivo, esperando por Ele. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem para nós, para fazermos a nossa vontade, e deixando a palavra de Deus de lado, deixando as coisas que são do Senhor de lado, achando que nós possamos respirar e seguir sem que o Senhor nos abençoe. O Senhor fala para mim e para você essa noite: volte-se para Deus, volte-se para a minha palavra. O Senhor é poderoso, irmãos, e há muitos. Ele tem falado aos nossos corações por meio dos louvores, das pessoas que pregam, das pessoas que ministram, das crianças que vêm fazer aqui aquela encenação. E o Senhor tem falado por meio delas aos nossos corações. E muitas vezes nós estamos com os ouvidos fechados para ouvir a palavra, com o coração duro, trancado, coração de pedra, que não tem coragem de ouvir a palavra de Deus e se condoer e sentir a presença de Deus e chorar na presença de Deus, estar na presença de Deus fazendo a sua vontade, mas não, eu quero fazer a minha vontade no mundo. O Senhor, Ele é misericordioso, irmãos. O Senhor, Ele é muito misericordioso. Isaías 53:5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O pastor leu hoje aqui. E moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, não estava sobre mim. Mas Ele olhou para mim e falou assim: Ricardo, eu vou pegar o seu pecado e vou levar para mim na cruz do Calvário, para que você entenda que quando você estiver nascendo de novo, você olhar para mim e ter a certeza que eu sou o seu Senhor. A cruz não foi um colapso do plano de Deus. Ele foi um plano glorioso e bem executado pelo Senhor, para que eu e você hoje tivéssemos vida. Terceiro ponto, o túmulo vazio. Uma promessa viva que surgiu do Senhor para nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Em breve, nós estaremos com o nosso Senhor. E essa morte, essa dor que você sofre hoje, as dificuldades que você tem hoje, tudo aquilo que muitas vezes se torna barreira na sua mente, na sua vida,
serão quebradas, serão derrubadas pelo poder da glória de Deus. E eu creio, irmãos, eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, que nós estaremos com o Senhor nos ares, ceando com Ele e discutindo com Ele como é bom estar na eternidade diante dEle. Eu tenho essa convicção. Mas quantos são aquelas pessoas que não têm essa convicção? E se você perguntar, se você padecer hoje, você vai encontrar com o seu Senhor? Você vai estar diante do seu Redentor? Ou você tem medo de morrer e acordar no inferno? A Bíblia ela nos dá uma visão clara. Em Lucas 16, 19, quando ele fala a respeito do rico e do Lázaro, a Bíblia diz que quando Lázaro morre, os anjos do Senhor vêm pegá-lo e levá-lo para o seio de Abraão. Agora preste bem atenção. Quando o rico morre, a palavra de Deus diz que ele morreu. E quando ele ergueu os olhos, ele já estava em tormenta. Ele já estava sofrendo e padecendo no inferno. Muitas pessoas não conseguem pregar e não conseguem falar a respeito disso. Mas nós precisamos. Porque Deus está nos alertando sobre aquilo que podemos fazer ou aquilo que não vamos fazer. Se você pode, adore. Se você pode, se renda. Se você pode, se renda ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Não deixe que quando você abrir os seus olhos, quando a morte chegar, você se encontre em tormenta profunda. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E Ele quer que eu e você entenda que a Páscoa não é chocolate, que a Páscoa não é uma brincadeira. A Páscoa simboliza a morte e ressurreição de Cristo e nos trouxe a vida. Não se engane com a falsa ilusão que o mundo tem dado às pessoas, cerceando elas, cauterizando a mente delas com relação à Páscoa de Cristo. Nós estamos aqui hoje, desfrutando da glória de Deus, sentindo a presença de Deus, em comunhão com os irmãos, ouvindo a voz de Deus que ecoa dentro do nosso coração. Arrependa-se, converta-se, transforme-se mediante o poder transformador do Espírito Santo. A pedra ela foi removida. O túmulo ficou vazio. E a morte ela foi envergonhada. Porque quando a morte procurou, ela achou um adversário ferrenho, um adversário feroz, o leão da tribo de Judá. E ela aprendeu com todas as letras que o nome soberano de Jesus é sobre todas as coisas. E nem mesmo a morte pode deter o plano salvador do Senhor. A nossa fé não está em um líder morto, mas em um rei vivo que ecoa para a eternidade. A epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Preste bem atenção. Coloca para a gente aí. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e o teu coração creres, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será. Glória a Deus. Você será salvo. Não existe morte. Não existe nada que te separe do seu Senhor.
É a prova viva e incontestável de que o Senhor é o nosso Senhor e Rei. A ressurreição valida todas as promessas que foram feitas pelo Senhor. A eternidade, eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, que a eternidade não é um prêmio para quem quer, não é, e nem para aqueles que querem merecimento, mas a graça do Senhor, como um dom gratuito que é, Ele nos concede ali a sua vitória. Mas aos que creem, e não aqueles que querem ganhar por ela, a graça do Senhor, ela não se compra, não se vende. Você não a acha em alguma prateleira da sua vida. Ela é um favor imerecido que o Senhor olhou para você e falou assim: agora eu vou dar para você uma nova vida. Uma vida que remete de eternidade para eternidade. Quarto e último ponto. A Páscoa do novo começo. A sua história ainda não acabou. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Não será não, é. E as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Como alguém não quer estar no novo do Senhor? Como alguém em sã consciência, observando tudo aquilo que já foi falado aqui nesta noite, não deseja estar no novo do Senhor? Não deseja participar com Ele da alegria da vida? A Páscoa em Cristo, ela não apenas representa a vida após a morte, mas que para a glória de Deus, ela inaugura uma nova fase na sua vida. É o ponto de partida para uma chamada de fé, de arrependimento, de transformação, de mudança de vida. O Senhor, quando Ele chama alguém, a pessoa vem toda bagunçada, toda torta, toda cheia de pecados, desacreditada de tudo, de todas as coisas. E o Senhor, eu gosto sempre de imaginar como um pai amoroso. Ele pega você nos braços, Ele te dá um abraço, Ele te chama de filho, Ele te dá a segurança de um lar perfeito, Ele te dá a segurança que ecoa pela eternidade, Ele te dá uma segurança de pai que ama, que faz de tudo pelo filho. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor está aqui nesta noite, e Ele está sondando corações aqui nesta noite. E eu falo para você, se a sua mente está guerreando contigo, não assusta não. Se o seu coração está em guerra neste momento, não se preocupe não, irmãos. Isso aí chama-se a ação do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes o coração do homem está pegando fogo, cheio de dúvidas, cheio de pensamentos contrários. Senhor, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer segunda-feira? Aquieta-te e entra no gozo do seu Senhor. Deixe que o Senhor transforme a sua vida. Muitas vezes a gente fala assim: a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes o cristão verdadeiro, aquele que é fiel, ele está passando por um problema muito grande, muito difícil, saúde, financeiro, conjugal, relacionamento.
Mas à noite, quando ele chega e deita a sua cabeça, tem uma palavra lá em Salmos que diz assim, ó: e esta noite eu me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu estava no evento ontem das mulheres aqui, eu estava ali atrás, e tinha uma mãe no último banco lá atrás, e do lado da mãe tinha uma criança dormindo. O louvor estava aqui pegando fogo, estava todo mundo glorificando a Deus e a criança dormindo. Rapaz, assim, chega, ressonava, como diz assim os mais antigos. Aquilo ali é uma tranquilidade, irmãos. E a gente observa, porque muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes a nossa mente nos trai. Cristo estava dentro do barco, as ondas estavam encobrindo o barco, as ondas estavam jogando água dentro do barco. E aqueles discípulos que eram experimentados na pesca, na navegação, em comandar o barco, a proa, a polpa ali, todo mundo experimentado, e já estava todo mundo desesperado, e a água entrando, o vento soprando, os trovões, os relâmpagos dando naquele lugar, e um lago que é chamado Lago de Genezaré se transformou em uma tempestade gigantesca, se transformou em algo que começou a dar medo nas pessoas que estavam dentro do barco. E por serem eles experientes em navegar e não experientes em obedecer e ouvir a voz do Senhor, eles estavam ali preocupados, estavam ali temerosos. Nós vamos morrer. Mas o autor da vida estava dentro do barco. O Senhor estava dormindo dentro do barco, como aquela criança que eu vi ontem. O Senhor estava dormindo dentro do barco, e na hora que os discípulos vão lá: Senhor, Senhor, acorda, que nós vamos perecer. O Senhor levanta e diz assim: rapaz, cadê a fé de vocês? Aonde está a fé de vocês? Vocês estão com medo da morte? Olha só o que eu vou fazer. Aquieta-te, mar! Aquieta-te, vento! E a palavra de Deus diz que deu-se uma bonança, virou um lago, não tinha uma onda. A única onda era do barco que balançava na água. Mas ali o Senhor mostrou o seu poder, a sua unção, a sua virtude e a sua autoridade diante das adversidades. Qual é o tamanho da sua tempestade? Qual é o tamanho da sua dificuldade em acreditar que o Senhor é Rei soberano? Coloque-se de pé nesta noite. A cruz, ela foi um ponto final para a velha vida. Mas a ressurreição de Cristo, ela colocou uma vírgula na história, e ela trouxe um novo enredo, aonde seria ali um novo começo para a humanidade. A morte, ela perdeu o seu domínio. A morte já não tem mais força sobre a sua vida. A morte, ela pode até abalar os alicerces, mas nós temos o Senhor, autor da vida. Nós temos o Senhor que nos garante a vitória. Ele vive, e por isso também você vive. A Páscoa é mais do que um evento histórico, mas ela é nesta noite um convite pessoal para você. Se você é um crente nesta noite, reavive a sua fé com base na certeza da ressurreição de Cristo e da vida que Ele nos dá.
Se você está afastado do Senhor, volte lá no túmulo vazio e olhe lá dentro e entenda que não existe mais nada dentro daquele túmulo. E você vai saber o tamanho da força, o tamanho da autoridade que é. Se você ainda não conhece Cristo nessa noite, hoje é dia de salvação para a sua alma. Aleluia. Coloca para mim aí, meu filho, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Feche seus olhos nesta noite. Paizinho, autor da vida, nesta noite, Pai, por meio da Tua palavra que é verdadeira, nós clamamos a Ti nesta noite. Restaura onde está quebrado. Faz vida onde está a morte. Restaura sonhos daquelas pessoas que já não sonham mais. Coloca nos corações a tranquilidade de quem é dono de todas as coisas, de quem tem poder sobre o mar, sobre a natureza, sobre o universo. Traga sobre a nossa vida nesta noite, Pai, tempo de paz, tempo de vida, tempo de restauração, pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho, do Teu Espírito Santo. Senhor, vai de encontro a cada coração aqui nesta noite, Pai. Senhor, eu tenho passado 40 dias longe da Tua casa. O meu coração clama, Pai, pela Tua presença neste lugar. O meu coração clama, Senhor, para que o Senhor mude a história das pessoas que estão aqui neste lugar. A Páscoa não tem que ser o fim. A Páscoa, ela é um novo começo nas nossas vidas. Oh, Papai, transforma as nossas vidas, para que possamos cada vez mais Te adorar, Te adorar, Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.